a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, que conduz essa investigação, revelou hoje, é o mais escabroso escândalo da história republicana. Tem precedentes. Não conheço na história, Leonardo, se há precedentes da estrutura do Estado brasileiro ter sido utilizada para fins privados. Eu não tenho notícia na história republicana de um escândalo com tamanho grau de interferência, de apropriação das estruturas do Estado brasileiro para fins privados como esse. Eu acredito, Léo, que nem na ditadura se chegou a tanto. Porque a ditadura não chegava ao passo que tinha uma estrutura repressiva, mas não chegava ao passo de utilizar o seu aparato de Estado para tentar desqualificar e destruir opositores. Similar ao que ocorreu, similar a este episódio, talvez só tenha sido cometido pelos regimes fascistas. Sobretudo, acho que a pior lembrança que se tem disso é durante o período da Alemanha nazista. O que nós vimos é um grupo de capangas se apoderarem, a mando do chefe de uma organização criminosa, se apoderarem de uma estrutura do Estado brasileiro para utilizar essa estrutura para descobrir questões pessoais, íntimas e devassar indevidamente a vida das pessoas. Repito, talvez o método similar a esse só tenha ocorrido durante os regimes fascistas. Eu tenho confiança na investigação. Tenho confiança na condução que está sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes e nas investigações conduzidas pela Polícia Federal, que, neste caso, estão atuando como instituições do Estado brasileiro. Eu tenho confiança que, ao fim das investigações, seja quem for, esteja onde estiver, será encontrado e será responsabilizado pelos crimes que estão sendo cometidos. O que não resta dúvida é a existência de uma rede criminosa. É a existência de um aparato que se assemelhava a uma Gestapo moderna. E que, ao que parece, diante das informações que temos, tinha o delegado Ramagem, hoje deputado federal, como uma espécie de chefe desta Gestapo moderna na sua atuação. A todos eles, Joaquim, tem que ser assegurado o amplo direito à defesa, ao contraditório e à presunção de inocência. A todos eles tem que seguir o curso das investigações. E temos que ter a paciência necessária em relação a isso. Agora, o que não resta dúvidas, sobretudo pelos sigilos que já foram derrubados por ordem do próprio ministro Alexandre de Moraes, é que existia uma rede montada para solapar o Estado Democrático de Direito. Uma rede montada que buscava desde a tentativa de golpe de Estado, como mostra alguns dos diálogos, até o monitoramento pessoal de desafetos e amigos do regime. Veja, então, Joaquim, qual é a constatação que nós estamos. Nós estamos diante da constatação de que nós tivemos todos os elementos de ruptura da democracia brasileira. O aparato de bisbilhotagem, de espionagem montada, era montado para com os aliados e para com os adversários do regime. Típicos de ditadorzinho, de fascistinha de terceira, né? Não confia nem naqueles que tem como aliados. Aliás, o fato de uma própria interceptação, uma própria gravação de diálogo entre o delegado Ramagem e o ex-presidente da República, que foi encontrado no acervo do computador do próprio delegado Ramagem, prova que nem entre eles havia confiança de diálogo. Eu tenho confiança em quem está à frente da ABIN. A ABIN hoje, quem dirige hoje a ABIN, está destinado a tratar a ABIN como uma instituição do Estado brasileiro. O que eu acho que talvez nós temos que refletir, Marcelo e Léo, refletirmos mais adiante, é sobre os mecanismos de controle em relação ao funcionamento da ABIN. Existe hoje no ordenamento constitucional somente um mecanismo de controle, a SECAI, a Comissão de Controle da Atividade de Inteligência do Congresso Nacional. O que esse episódio nos mostra é que a SECAI foi insuficiente ou incapaz de controlar as atividades da Agência Brasileira de Inteligência quando o governo da República foi assumida por representantes de uma organização que queria desbaratar o Estado Democrático de Direito e infringir a lei. O que talvez temos que refletir é se nós não temos que, de agora em diante, criarmos mecanismos mais eficazes de controle da atividade de inteligência do país. Eu acho que a gente não pode banalizar e usar de qualquer maneira os instrumentos da prisão cautelar e da prisão preventiva. Esses instrumentos foram banalizados e, me permita a expressão, foram esculhambados, sobretudo pela Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, no passado, esculhambou os institutos da condução coercitiva, da prisão preventiva, da prisão cautelar.
porque passaram esses institutos a serem utilizados indevidamente e exacerbadamente. Eu não quero, eu tenho consciência absoluta dos crimes cometidos pelo ex-presidente da República. Cada vez fica mais patente a gravidade desses crimes, seja no caso das joias, seja no gravíssimo caso de monitoramento de opositores, do qual eu fui uma das vítimas, mas eu quero que o ex-presidente tenha todo o direito de defesa do mundo. Todo, amplo direito de defesa do mundo. Amplo direito de defesa, contraditório. Eu quero que ele vá prestar os depoimentos dele sobre todos esses casos, que explique onde, se ele não tem relação com isso, que explique que a voz dele não é a voz que está na degravação do diálogo com o delegado Ramagem, conforme aponta esse inquérito, que explique que as joias que ele carregou eram para outros fins. Enfim, eu quero a ele todo o direito de defesa. A investigação tem que ter o tempo que tiver que ter para para ser aprofundada e que não restem dúvidas sobre a responsabilização que, ao meu sentir, está cada vez mais clara do ex-presidente da República como cabeça de todos esses movimentos criminosos que estão sendo noticiados, tanto no caso das joias, quanto na tentativa de golpe de Estado, quanto na circunstância do monitoramento indevido de cidadãos e de agentes políticos de oposição ao regime. Existe uma correlação entre as ameaças que todos nós recebíamos por enfrentar o regime, existe uma correlação com as ofensas, ataques e tentativas de manchar a honra pessoal do gabinete do ódio, e existe uma correlação direta com o sistema de monitoramento, espionagem e esbilhotagem ilegal. Características de fascistas trapalhões, características de fascistas que pensavam que nos ameaçavam. Joaquim, eu vou reiterar uma frase que eu tenho repetido desde o resultado da eleição francesa, na última semana, que é de um escritor norte-americano chamado Mark Twain. Mark Twain dizia certa vez o seguinte: tem dois momentos fundamentais em nossa vida. Um em que nós nascemos, outro em que nós descobrimos para que nascemos. A nossa geração, Joaquim, a minha, a nossa existência, está descobrindo para que nasceu. É para derrotar o fascismo e garantir democracia e liberdade para os brasileiros, para o restante da vida. É essa a nossa função. Por isso, o papel que cumpri na CPI da Covid, o papel que cumpri como líder da oposição ao governo do ex-presidente, eu procurei fazer com enorme amor, dedicação e zelo. E cada vez eu me convenço, pelas revelações que se tem, que foi uma das mais importantes tarefas de minha vida. Eu reitero, como vocês mesmos já têm, nós estamos diante de um dos mais graves escândalos da história republicana. Tudo tem que ser investigado, tudo tem que ser apurado, mas, ao fim, os responsáveis devem ser severamente punidos.